forma. É tão esquisito e difícil para nós pensarmos a Terra sem forma, porque quando pensamos Terra, pensamos num globo terrestre, pensamos numa bola gigantesca solta no espaço. Pensar de uma hora para outra que a Terra não tinha forma é difícil, totalmente amorfa, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava. Ele tomava conta para que nada acontecesse e lá embaixo tudo parece o caos. Até que vem a hora em que Deus diz: haja luz. E naquela hora que vem a palavra, vem o verbo, há uma explosão. O caos vai embora, o cosmos vai começar. E você vai ver que Deus vai criar tudo pela sua palavra. O Evangelho de João diz: no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez, porque a vida está no verbo, a vida está na palavra. Então, nós vamos observar que Deus começa com a palavra: haja luz, haja firmamento, ajuntem-se as águas, produza a terra ervas e haja luzeiros, povoem-se as águas, façam aí. Deus, a Bíblia diz que Deus foi ordenando. E tudo que Deus dizia começava a acontecer. Esse é o poder da palavra. Quando Deus, a Bíblia diz que Deus olhou e viu que era tudo muito bom. Pensa assim, o que é bom, muito bom, do ponto de vista de Deus. E Deus, quando olhou e viu que era tudo muito bom, ele disse: agora sim, só porque é muito bom, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus diz façamos, esse verbo vai para a primeira do plural, significa a trindade completa. Então, Deus agora vai fazer o homem, e ele já deu a palavra: façamos o homem. Mas ele não disse para a terra: produz o homem. Não. Ele vai fazer. Ele dá a palavra. Agora Deus entra com as mãos. Ele toca o barro que ele tinha criado e ele traz para aquele barro a forma do homem que já estava dentro dele. E depois que ele dá o formato, ele sopra no homem. E quando Deus sopra, ele sopra o que está dentro dele. Ele sopra o seu calor, o seu hálito, o seu interior, a sua vida. E cria-se uma conexão do interior de Deus para o interior do homem. Pronto. O homem agora está como Deus planejou. Só que Deus cria o homem para ele. E se você observar, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim
e botou o homem lá para o homem cuidar, para o homem olhar, para o homem tomar conta, plantar, colher, viver. E quando você olha e você analisa esse jardim, você diz assim: puxa vida, que maravilha! Só de rios tinham 4. Eu não sei como é que se pode viver num lugar tão amplo, tão rico, tão especial. A Bíblia diz que todos os dias Deus vinha ali pela viração do dia, ele vinha estar com Adão e sua esposa. Ele vinha ali. Por que Deus vinha? Porque tinha prazer. Porque queria estar com o homem. Ele criou o homem para ele. Aquele casal, quando Deus chegava, eles se abasteciam em Deus. E quando Deus ia embora, a vida deles era uma profunda expectativa pela próxima visita. Um dia, Deus chegou lá, não tinha ninguém esperando por ele. E Deus então chama, Deus busca. Adão, onde estás? Essa é a primeira pergunta que Deus faz em toda a Bíblia. E Adão responde: ouvi tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. A presença de Deus que ontem era todo um deleito para o homem, era toda uma alegria, hoje ela causa medo. Por quê? Porque o homem se vê nu. E Deus diz: quem te fez saber que estavas nu? Eu te criei nu, tu e tua mulher. E tu sempre estiveste nu na minha presença. Como é que de uma hora para outra vem esse conhecimento? Quem te fez saber que estavas nu? De onde veio isso? Como começou isso na tua mente? Adão não respondeu. Eu fico pensando, por que Adão não gritou? Na hora que ele se viu nu, ele deve ter tomado um susto tão grande, porque ele não gritou. Mas não, se escondeu de Deus. E Deus ali, que não tinha feito o homem para perder o homem, Deus então assume para si. Assume para si o dever de resgatar tudo. E Deus publica o seu plano. Ele falou para a mulher e para o diabo que estava travestido de serpente: eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Então Deus ali está dizendo que o que aconteceu vai custar muito caro, mas que ele não vai deixar as coisas como estão. Então nós sabemos tudo o que aconteceu, e Deus está dizendo que ele vai estar de olho em tudo. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Muito tempo se passou.
até que o homem, ele resolve que ele tem que ir a Deus pelo seu próprio esforço. E nós vimos o que aconteceu, foi lá na Torre de Babel. Só que Deus está olhando. Então Deus vai começar um momento novo na terra. E ele então vai chamar Abraão. Não adianta criticar. Deus chamou um idólatra, porque só tinha idólatra. A Bíblia diz que Abraão e Terá adoravam outros deuses. Então, Deus vai começar um povo, um punhado de gente da descendência de Noé, do filho mais velho de Noé, que era Sem. Ele tira um descendente de Sem, porque os únicos semitas não são os filhos de Abraão, porque Sem teve outros filhos, não é? Então, Deus vai começar uma obra. E quando Deus faz uma aliança, a primeira aliança que ele faz com Abraão, ele diz: Abraão, sabe que seguramente a tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a quem tem que sujeitar-se. E depois de 400 anos, eu os trarei para possuir a terra que hoje eu dou a ti e a tua descendência. Tu irás para os teus em ditosa velhice. Deixa comigo, porque eu os hei de trazer. Tudo bem. Abraão morreu, nós sabemos o que aconteceu. Deus, quando vai tirar o povo do Egito, você vai ver, você vai começar a perceber um momento tão absolutamente novo na expressão do amor de Deus. Quando Deus tira o povo do Egito, ele diz para o povo: ouve, ó Israel, sou eu, o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Deus, você vê que ele chega para aquele povo e diz: você é meu, você é minha propriedade, eu quero você para mim. Você vê o desejo de Deus de ser conhecido, o desejo de ser amado, porque Deus não desistiu do homem. Se você observar, o primeiro pecado aconteceu no céu, aquela rebelião chefiada pelo arcanjo Lúcifer. Ele se tornou Satanás e os demônios que estavam com ele viraram demônios. Mas Deus não moveu uma palha para redimir anjos. Mas quando o homem cai, Deus toma a frente. Eu vou fazer, eu vou trazer o homem de mim para mim de volta. Afinal de contas, o sopro dele veio para dentro do homem. Não vai se perder. E Deus não vai ficar frustrado. Você vê a palavra de Deus escrita em Jó: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora, Deus tira o povo e você vai ver
que durante todo o caminho do Egito para a terra prometida, ele vai se dando a conhecer, ele vai se abrindo, Deus vai se dando a conhecer para um povo que estava adorando ídolos, os ídolos do Egito. A primeira coisa que Deus fez é o que ele tinha dito para Moisés: eu vou julgar a todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, sou eu. Você viu que as pragas todas que vieram tinham a ver com os deuses. O primeiro Deus julgado, para não dizer desmascarado, foi o Deus Nilo. O Nilo era adorado como Deus. Pronto, transformou a água em sangue. Os peixes morreram. O rio cheirou mal. Cadê o Deus Nilo? Já era. Depois vem a praga das rãs. Desmascarou a deusa Rã, a deusa Requete, porque encheu a terra de rãs. Entraram nas casas, nas fornos, nas amassadeiras. Cobriu o faraó, os oficiais deles. Só Moisés orando a Deus, Deus matou as rãs. E no outro dia a terra cheirou mal, porque durante a noite as rãs se multiplicaram. Mais um Deus desmascarado. Depois vem Deus Tote, gafanhoto. As plantações ficaram cobertas, devastadas de gafanhoto. Cadê o Deus Tote, que era tão bom? Deus eliminou da vista deles a crença no Deus Tote. E assim foi. A praga de trevas, a praga das moscas, onde Deus julgou Baal, Zebub. E Deus chegou um dia no Deus mais adorado, na maioral dos deuses egípcios, que é Osíris, o sol. E Deus apagou o sol, acabou. Vocês estão vendo que aqui não tem Deus nenhum? Vocês viram? Vocês viram que eu desmascarei todos eles? Viram? Então pronto. Não terás outros deuses diante de mim, porque todos eles são uma mentira, são um engano. Tudo bem. Deus, no caminho para a terra prometida, ele vai se revelando através de nomes. Ele vai recebendo nomes. O primeiro nome que ele recebe é nas águas de Mara. O Senhor que cura, Jeová Rafá. Dali mais 3 dias, chega em Rafidim. Jeová Nissi, Senhor minha bandeira. Aí em diante Deus vai se dando a conhecer através de nomes. Mas quando chega no Sinai, Deus casa com a nação. Porque Deus faz uma aliança. Aliança é casamento. E como Deus, toda aliança tem que ver juramento dos dois lados. Deus falou, o povo disse sim, pronto. Aquilo dali foi selado com sangue de novilho, porque a aliança tem que ser selada com sangue. E agora, como é que fica? Agora Deus está casado com a nação. A nação Israel é a esposa, Jeová é o marido. Qual é o desejo de todo marido? Dar uma casa para sua esposa.
e a casa era Canaã. Por isso Deus vai levando esta nação para Canaã. Durante todo o tempo do deserto, Deus se dá a conhecer, Deus supre, como todo marido, ele supre as necessidades da nação esposa. Você vê que nem os sapatos dele se gastavam, crescia no pé, não faltou roupa, ninguém precisou de óculos. Uma coisa maravilhosa. E Deus, como marido, cuidando dessa nação esposa. E ele dá leis, estatutos, mandamentos. Ele livra a esposa dele, a nação Israel. Mas ele avisa: não me traiam. Não pratique o adultério. Não adore outro Deus. Eu sou o seu Deus. E assim nós vemos a história toda. Só que vai acontecer um fato. O nosso assunto é perto está o Senhor. No capítulo 25 de Êxodo, você tem impressão que o desejo de Deus do povo saber que ele está perto é tão grande que ele diz para Moisés assim: Moisés, dize ao povo de Israel que me traga a oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofo azul e púrpura e carmesim e peles de animais marinhos e pelos de cabra. Ele dá uma lista enorme. E lá no final ele diz: e me construirão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Deus precisava de tabernáculo para habitar no meio do povo? Ele já estava no meio do povo. Mas ele queria que o povo soubesse que ele estava ali. E cada vez que o povo olhava o tabernáculo, Deus está ali. Então, essa impressão física da presença de Deus é um princípio, é o início de uma relação. Todas as vezes que o povo olhava para o tabernáculo, sabia, Deus está ali. O povo começou a ter consciência da presença de Deus no meio deles. Outras vezes, Deus já tinha se manifestado, como se manifestou, como falou com Noé, como falou com Abraão, como falou com Isaac, como falou com Jacó. Vocês lembram a nossa leitura de hoje? Deus queria que o povo soubesse que ele estava ali. E para isso o povo precisava ver. Quando nós vemos a nossa leitura de hoje, a nossa leitura de hoje é no momento em que Jacó estava ameaçado de morte. E isso é algo seríssimo, porque Esaú jurou matá-lo. Está vindo perto os dias de luto pelo meu pai. Meu pai morre, eu mato Isaac. Ele jurou e os pais sabiam que aquele juramento de morte era sério. Então, Isaac com Rebeca disseram para Jacó ir embora para Padã Arã, para a terra de seu tio Labão.
Então, quando Jacó sai da casa de seus pais, ele sai para salvar sua vida. Ele sai sob ameaça de morte, porque o irmão iria matá-lo. Esta palavra de Esaú está até hoje. Esaú continua querendo matar Israel. Essa perseguição toda que vem desde que de Esaú, quando o povo foi para o Egito, quem foi que saiu na frente para matar? Os judeus. Quem foi? Lembra? O povo saiu do Egito, saiu de Sucote, andou, chegou na entrada do deserto. O nome do lugar era Etã. Livres de Faraó, felizes da vida. Deus diz para Moisés: fala ao povo de Israel que retroceda e se acampe em Pirairote, defronte de Baal-Zefon. Não dá para entender, eles tinham que retornar e ir para um beco sem saída. Não vamos pregar sobre isso, eles foram. Não tinha como sair dali. Deus estava atraindo para Israel seu chamariz para Faraó. Sabemos tudo o que aconteceu, lá vem Faraó com seu exército, Deus abriu o mar para o povo de Israel passar, porque não tinha outro jeito de sair dali. As montanhas eram intransponíveis. O que vocês acham que foi aquela abertura do mar? Porque às vezes nós ficamos, oh, glória a Deus, Deus abriu o mar. Eu não queria passar naquele mar. Olhe, um paredão enorme de um lado, outro paredão do outro de água. E no chão, pensa que tinha asfalto. Eram crateras, rochas, lama, muita pedra, muita dificuldade de noite, meus irmãos, e água de um lado e água do outro, e aquele povo apavorado, sem saber se a água ia descer em cima deles. Mulher velha, moça grávida, criança, rebanho, trouxa para carregar, que não tinha Samsonite. Sede, sono, cansaço. Quando chegaram do outro lado, que todos saíram, olharam para trás, eles viram lá no meio do mar o exército de Faraó. Só que eles viram aqueles dois paredões se chegando, e daqui a pouco eram corpos de cavalos e de soldados boiando. Mas vamos pensar como estava aquele povo. Fizeram um culto de gratidão e dali mais 3 dias sem água. Sem água. Sabe como é que eles estavam? Aqui em Deuteronômio, no capítulo 25, Deus descreve: lembra-te do que te fez Ameleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado. Era assim que eles estavam. Você vê aquele povo andando, aquele processional, pelegos, sujos, cansados, puxando trouxa, rebanhos, loucos por um banho, por uma cama, por um copo d'água. Era assim que eles estavam.
Quando Amaleque viu o que é aquilo, é Israel que saiu do Egito. Ah, está nas minhas mãos. Vamos matar todos. Agora a gente pega Israel todinho e vai matar. Israel não tinha exército. Israel não tinha armas. Israel não tinha nada. É o que eles achavam. Então vem Amaleque, rapidinho. Vamos matar todos. Lá vem Amaleque. Vamos matar. E aí é que vai acontecer rapidinho a batalha de Amaleque contra Israel. Deus se levanta. E Deus venceu Amaleque. E jurou, porque haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Quem é Amaleque? Amaleque é neto primogênito de Esaú. Amaleque é filho de Elifaz. É o filho mais velho de Elifaz, e Elifaz é o primogênito de Esaú. Amaleque. O que é que Amaleque queria? Exterminar, para que não sobrasse nenhum judeu. Isso nós chamamos, não sei porquê, de espírito antissemita. Eu não gosto de chamar antissemita, porque os únicos semitas não são os judeus, mas tudo bem. Então você vai ver que esse espírito que já se moveu em Esaú para matar, acabar com Israel, ele continua. Não aconteceu no tempo da rainha Esther, aquele Naamã do capítulo 3 de Esther, ele pagou uma grande fortuna aos cofres de Assuero para matar e exterminar todos os judeus de uma vez. Crianças, velhos, mulheres, todos. Para quê? Para matar, para que não haja um judeu na terra. Quem era ele? Capítulo 3 de Esther diz que ele era filho de Ramedata, Agagita. Quem era Agag? O rei amalequita que Saul não quis matar, que trouxe e Samuel teve que matar. É tudo a linhagem de Amaleque que vem de Esaú. E hoje o que é que você tem? Um povo que não quer que Israel exista. Porque o Hamas, Hezbollah, essa turma, o problema deles não é tomar Israel. Eles não querem que Israel exista. Tanto que no mapa deles não tem a nação Israel. Eles não querem que Israel exista em lugar nenhum. O que eu estou dizendo por causa de Esaú. Isto continua. Nos nossos dias, nós estamos vendo uma coisa que eu nunca pensei de viver para ver. Eu já vi muita coisa doída, mas eu nunca vi negociar com cadáver. Eu tenho um cadáver seu, eu lhe dou o cadáver, você me dá 20 vivos meus, que eu lhe dou um cadáver. Eu pago com um cadáver. A minha moeda é cadáver. Eu tenho defunto guardado no congelador, defunto seu. Eu entrego se você me der 50 dos meus. Você já viu um negócio mais bizarro do que esse? E nós somos tão avançados, não é? Cientificamente, somos tão avançados tecnologicamente e negociamos com cadáveres
diante dos nossos olhos e ninguém diz nada. Por que nós estamos falando isso? Porque quando Deus tira Israel do Egito, ele tira um povo para ser dele. E ele começa a se dar a conhecer com este povo, mas ele quer que o povo saiba que ele está ali. E todas as vezes que o povo olhava para o tabernáculo, o Senhor está ali. Nós vemos isso no último capítulo, no último versículo do último capítulo de Ezequiel. E a cidade desde aquele dia será chamada O Senhor está ali. Então agora, perto está o Senhor. Deus agora já mandou fazer o tabernáculo, já tem tudo, já tem sacerdócio. O povo sabe, o povo pode ter consciência. O Senhor está ali. Tem aliança, tem sacrifício, tem tudo. E Deus provou para eles que Deus estava falando com eles. Eles vão andando e Deus vai mostrando sinais e prodígios. E Deus fala com Moisés face a face. E as coisas vão acontecendo. Então, a primeira grande menção de Deus dizendo para o povo: eu estou perto. É quando ele quer o tabernáculo, para o povo criar a consciência de que ele estava ali. Ele diz: eu não sou um Deus de longe, eu sou um Deus de perto. Buscar-me-ás, eu serei achado de ti, quando me buscares de todo o teu coração. Ele diz: não adianta querer se esconder de mim. Não tem quem possa se esconder de mim. Ele diz, Jeremias 23. Você viu o que aconteceu com o profeta que tentou se esconder de Deus? Profeta, hein? Foi esconder, acabou na barriga do peixe. Lá na barriga do peixe, no fundo do mar, ele descobriu que Deus estava ali. Não adianta. Então, quando nós pensamos no Antigo Testamento, Deus dá claro para o povo, deixa claro e Deus ensina através de profetas. Deus dá por visões e sonhos de que ele está perto. Mas Deus não podia ficar na terra, porque havia uma cláusula a ser preenchida. Qual era a cláusula? João, no capítulo 6, na festa dos tabernáculos. Na hora que o sumo sacerdote jogou aquela água de cima do palanque, em cima da areia, o povo gritava sem ter a menor revelação do que aquilo significava. Jesus Cristo se levantou e disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E João diz, isto ele diz em referência ao Espírito Santo, que havia de ser dado àqueles que nele crescem, pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não ficava na terra, mas a presença de Deus estava no santuário. Lógico,
Deus queria que o povo soubesse. E nós sabemos que desde que Deus é Deus, e Ele sempre foi Deus, Ele sempre esteve presente, porque Deus é. É. Então, mas Ele vai nos ensinando pouco a pouco. No Antigo Testamento, Ele vinha, Ele dava uma palavra no ouvido do profeta, isso está profetizado na segunda viagem da pomba, lá em Gênesis 8, e depois ele ia embora. Ele não ficava, porque Jesus não tinha sido glorificado. E os profetas loucos que o Espírito Santo ficasse na terra. É a oração de Jeremias. Oh, esperança de Israel! E Redentor seu no tempo da angústia, por que serias entre nós como estrangeiro na terra, ou como viandante que se aproxima para passar a noite? Porque tu não ficas? Mas o Espírito Santo não podia ficar. Ele vinha, enchia um profeta e voltava. Quando, enfim, vem o Espírito Santo, ele começa uma fase nova na terra. Agora Deus não vai ficar apenas perto, ele vai ficar dentro. Você vê que Deus vem passos sempre para frente, porque ele é aquele guerreiro que não desiste. Ele nunca desistiu do homem, nunca desistiu da sua criação, e Deus tem o seu plano e vai cumprir. Eu gosto de ver Deus como um regente que vira de costas para a plateia e rege a sua orquestra. Quando acabou, ele faz assim. Gostou, gostou, não gostou, eu fiz o que eu tinha que fazer e acabou. Deus não faz para agradar ninguém, ele faz porque ele é Deus. Então Deus tem o seu plano. E o plano de Deus é muito além do que nós podemos imaginar. Olhe, se você vê em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 5, tem uma palavra que Deus diz: agora, pois, se, não esqueça essa condicional que está escrita ali, Êxodo 19, versículo 5. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Você diz, puxa vida, olha o plano de Deus. Gente, isso é um chamado fora do comum. Mas tem um se lá na frente. Se tem uma condicional. Se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Por acaso Israel guardou a aliança? Não. Você só vê a história de Israel. Israel vai em cativeiro para lá, volta do cativeiro, vai para o cativeiro. É assim. Eles não cumpriram, não aceitaram a aliança. Não cumpriram a aliança. Quando Deus trouxe a lei,
Ele trouxe a lei através de Israel e ficou provado que ninguém, nenhum pecador, pode cumprir a lei, porque a lei é santa, a lei é perfeita. E a Bíblia diz, não é por força, não é por poder humano, é pelo meu Espírito. Então, o que é que Deus faz? Deus vai criar no mundo um homem que sozinho vai cumprir toda a lei. E este homem é Jesus. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele vai cumprir a lei porque ele nasceu sob a lei. Porque uma vez tendo a lei toda cumprida nele, acaba a lei e Deus vai derramar o período da graça aonde nós estamos. Tudo bem. Como é isso? Deus zerou tudo. Quando o profeta diz, não há justo, nenhum sequer. Então Deus envia o seu filho para pagar esse preço, para fazer o possível, para dar o grito que Adão não gritou. Lembra quando Adão pecou? Quando ele se viu nu, porque ele não gritou? Quando ele não viu mais a Deus? Quando ele viu a sua nudez? A única reação dele foi se esconder, com medo. Porque ele não gritou? Porque ele não se arrependeu? Porque ele não expressou a dor do abandono? Porque ele não podia mais ver Deus? Não, não fez. Deus criou o homem para chegar aqui na terra e dar o grito que Adão não deu porque já estava no pecado. Que você nunca pôde dar, nem eu. Eu não posso gritar que fiquei abandonada porque eu não tenho noção do que é ter uma vida com Deus. Então, com Deus ou sem Deus, eu sou filho de Deus pela fé. É na esperança que eu sou salvo. Mas eu não sei o que é uma vida com Deus. Como Adão vivia com Deus todos os dias. Como Jesus, o Filho, teve com o Pai. Não. Só quem podia dar esse grito na terra é quem tivesse vivido com o Pai. Deus cria esse homem na terra. E lá da cruz, ele gritou: meu Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Ele gritou quando ele se sentiu abandonado, que ele não via mais o Pai. Porque quando ele tomou todo o pecado, toda a maldição, ele virou uma pústula de pecado. E aí ele perde a comunicação, porque até ali ele estava de frente para o Pai. Mas a Bíblia diz, Deus é luz, nele não há treva alguma. Na hora que Jesus Cristo se torna treva, perde a comunhão com Deus, aí ele grita. E havendo gritado, ele sabia, agora eu tomei o cálice. Agora eu me fiz maldição. Agora eu tenho o pecado e a maldição de toda a humanidade. Aí ele diz, tudo está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ó Pai. Então, Deus agora encerrou tudo ali, a lei está encerrada. Não significa que a lei foi anulada. A lei é santa, a lei é eterna. Nós vemos isso no Monte da Transfiguração. Quando nós vemos Jesus representando a graça, transfigurado,
Elias representando a profecia transfigurada e Moisés representando a lei transfigurada. Significa que agora entra a graça. E quando Jesus Cristo vem, começa o período da graça. É que é muito difícil para nós percebermos os movimentos da história com Deus. Vocês lembram que nos momentos mais tremendos da história de Deus com o homem não percebeu. Jesus Cristo nasceu. Vem 3 magos. Chegam em Jerusalém, coitado daqueles homens, depois de tanto caminhar pelo deserto, carregando comitiva, e carrega água, e carrega comida, e haja camelo, e atravessa deserto. Quando chega em Jerusalém, hein? Que foi? Onde está o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Hein? Foi. O rei dos judeus era o único rei na terra que tinha uma estrela no céu. Único. Nem os Césares, nem Herodes. Ninguém tinha uma estrela no céu. O rei de Israel tinha uma estrela no céu. E eles vieram para adorar. Israel não sabia. A coisa foi tão terrível que não tinha nem lugar para o rei nascer. Nasceu numa estrebaria. Ninguém sabia. Porque nós não percebemos os momentos mais intensos de Deus. Você sabe o que está acontecendo agora? E hoje você tem YouTube e você tem a Bíblia. E quando você vê o assunto no jornal, e você vê no YouTube, você vem para a Bíblia, você está vendo que está conferindo. Semana passada, houve uma grande descoberta. A descoberta, assim, fenomenal. Descobriram que a Arca da Aliança está na Etiópia. Isso já foi falado pelo profeta Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. Descobriram agora. A ciência chega atrasada. Por quê? Eu estava no dia 22 de dezembro pregando na Igreja Missão da Praia da Costa, no Espírito Santo, em Vila Velha. Igreja do pastor Simonton. Sentou do meu lado o pastor que é o diretor da missão Voz dos Mártires, mora nos Estados Unidos. E ele sabe da minha história porque foi ele que me levou para o Haiti, para fazer o primeiro congresso de mulheres cristãs do Haiti. Aí ele sentou, fez assim para mim, Dimeia, bem assim, por cima do ombro, Dimeia, olha isso aqui. Me mostrou no celular dele. Um templo belíssimo. Sabe aquele templo belíssimo, iluminado? Eu disse, pastor, que templo maravilhoso é esse? Que prédio lindo! Onde é isso? Ele pegou e disse, fomos nós que construímos. Eu disse, é na América? Não. Pastor, onde é esse templo? Ele olhou bem para minha cara e disse, em Basra. Meu coração fez assim. Basra. Foi lá que se deu a minha conversão. Extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait. Ur dos Caldeus. O antigo nome, Caldeia. Desde a minha conversão, eu oro toda madrugada para que haja conversão em Basra, e eu sei que o evangelho lá está cobrindo tudo. Graças a Deus. É uma Assembleia de Deus que nós inauguramos. Ele disse para minha irmã, o evangelho lá está.
está tomando tudo, o número de conversões, não dá nem para a gente contar. Aí ele fez aquela pergunta que não precisava fazer. Quer ir lá pregar? Eu disse para ele, pastor, que horas é a passagem? E ele disse, mas tem uma coisa. Eu disse que é. O povo está tão triste, irmã. Eu disse, por quê? Ele disse, irmã, por causa do Eufrates. O Eufrates já está 80% seco. Você sabia disso? Você que vive aí de tchu-tchu-tchu nas redes sociais, não sabe que o Eufrates está secando. 2013, o satélite Grace da NASA já acusou que o Eufrates tinha secado 44%. Em 2013, fevereiro. Estamos em 2025. Já secou 80%. Tem trechos de 2 quilômetros totalmente seco. E você ainda não acordou? O que é que você vê? O que é que você lê? TikTok? Olha. Apocalipse 16 está escrito: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que dê passagem para os reis que vêm do Oriente, para atacarem o quê? Israel, Armagedon. Essa mesma palavra está em Isaías 11, versículo 15. Que o Senhor moverá o seu braço contra o rio do Egito, e com a força do seu vento vai secar o Eufrates, de sorte que cada um poderá atravessar de sandálias. Está escrito na Bíblia, está escrito no YouTube, procure lá, Rio Eufrates. Você sabe quantas profecias aqui estão se cumprindo agora diante dos nossos olhos? Ou você não busca? Está tudo pronto. Deus deixou escrito, lhe deu dinheiro para comprar um celular, lhe fez nascer numa época em que não precisa mais nem de Mobral, você aprendeu a ler. E por que é que você não está entendendo? O Espírito Santo já veio para a terra para habitar dentro do coração de um povo. Vai fazer 2000 anos. Porque vamos ter 2000 anos de cristianismo na terra em 2033. E cadê o que nós estamos fazendo? No dia que o Espírito Santo veio para a terra, começou uma coisa nova. Vocês podem ter certezas que os demônios ficaram apavorados. Os anjos também. Nem Satanás tinha visto uma coisa daquela. Sabe por quê? O Espírito Santo veio habitar dentro de pessoas. Mais ou menos 120 pessoas no recinto. O Espírito Santo vem, a Bíblia diz, ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram distribuídos entre eles língua como de fogo. Elas entraram, o Espírito Santo entrou. Se você observar o que Jesus Cristo diz em João 14, versículo 17, olha aí. Olha aí.
João, capítulo 14, versículo 17, tem aqui um estudo de verbo para nós aprendermos. No versículo 16, olha o que Jesus está dizendo. Isso é Jesus Cristo falando. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não é para estar convosco quando você vai na igreja. É para estar sempre. Olhe o que ele diz. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis por quê? Por que os discípulos de Jesus conhecem o Espírito Santo? Por duas razões. Porque ele habita convosco e estará em vós. Você observou o que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, hoje, ele habita convosco porque ele está em mim e eu estou convosco. Mas ele estará em. Ele não diz no meio de vós, ele diz em. É dentro de você, meu irmão. É dentro de você. Quando o Espírito Santo vem, a Bíblia diz, 1 de João 1,5, Deus é luz. Nele não há treva alguma. Quando o Espírito Santo vem dentro de você, ele não apaga. Só porque ele entrou em você. Ele sabe que você é pecador, que você é uma porcaria, que não merece, que nada disso, nem eu. Mas ele vem porque esse é o propósito dele. Ele vem habitar dentro de você e ele não sofre apagão. Então, eu quero que você veja o que aconteceu no dia de Pentecostes. Aquele povo que estava no meio daquela sala, a Bíblia diz que eram mais ou menos 120 pessoas, todos pecadores, porque o único que pisou essa terra e não é pecador é Jesus. Entra esse facho de luz, a pessoa vira espiritualmente uma candeia. Quando eles saem dali, por isso que eles não puderam mais ficar presos no mesmo recinto. Do ponto de vista espiritual, anjos e demônios olham para aquelas pessoas e dizem, o que é isso? Olha, é tudo pecador. Mas eles têm uma tocha de fogo dentro. Dentro. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive no interior de Pernambuco. Eu estava sentado assim, esperando, estava com a Ângela. Eu gosto quando a Ângela está presente para eu dar o testemunho. Tinha uma menininha que vinha, chegava lá, ela ficava assim para mim. Ela ficava a 1,5 metro. E eu queria pegar, que eu queria dar um aperto, um cheiro na cabeça dela, mas ela não deixava. Daqui a pouco, soltava. Chega uma hora que ela não aguenta mais, ela diz, por que é que tu pega fogo tudinha e não te queima? Lá, eu posso dizer para você, que se Deus abre a visão espiritual, cada pessoa que olhar para você, vai ver você com uma tocha aqui dentro. Começa aqui na terra uma raça difícil, um povo esquisito, um povo que pega fogo.
E nem ele percebe. Que coisa triste. Por quê? Porque agora o Espírito veio. Não foi para ficar perto, não. Novo Testamento, ele vem habitar dentro. Novo Testamento, ele vem habitar dentro. Ele diz no Antigo Testamento: eu não sou um Deus distante, eu sou um Deus tão perto de ti. Buscar-me-ás, eu serei achado de ti. Ele diz: gritarás por socorro, eu direi: eis-me aqui. Ele quer ser visto, ele quer ser percebido, ele quer ser amado, ele quer só Deus para habitar no coração de pecadores. Você sabe como é o nosso coração, meu irmão? Nosso coração não presta nem para ser remendado. Ele diz: eu te darei coração novo. Porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. E vos darei coração de carne. E farei com que andes no meu caminho. É Ele que vai fazer o nosso coração. Ficou tão estragado pelo pecado que não presta nem para ser aproveitado. Tem que ser trocado. Mas Ele quer. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para Ele. Porque Ele nos criou para Ele e Deus não vai desistir. Nós vamos ver que aquela proposta de Deus para Israel faliu. Eles não cumpriram, eles quebraram a aliança. E Deus então vai derramar a graça. Vai derramar a sua graça. E chega o momento que um judeu, apóstolo de Jesus Cristo, diz: eles não cumpriram, mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz: vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Você pode ter certeza que desde o dia de Pentecostes foi criada na terra um povo diferente, um povo esquisito, um povo que anda na terra e tem um fogareiro aqui dentro. Só que o fogo é espiritual. Então por aí ninguém pode ver, só do ponto de vista espiritual. Mas esse Espírito está dentro de você. Dentro de cada um que confessa Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, se arrepende dos seus pecados e tem vida eterna. Então, no Antigo Testamento, Deus queria que o povo soubesse que Ele estava lá. Mas hoje Ele quer que você saiba que Ele está dentro. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Vamos precisar de tempo para digerir, né, gente? Alimento sólido. Vamos precisar de tempo para digerir, mas o próprio Senhor nos abençoa nisso. Ô, meus irmãos, nós temos
2 títulos aqui da professora Edmeia, mas poucos volumes. Então, se você quer garantir o seu, só quando encerrarmos aqui, viu? Você vai poder fazê-lo. Eu acredito que não teremos mais para amanhã. Tem esse da Edmeia Williams, Tesouro Escondidos. E aqui, 3 autoras, a Edmeia Williams, a Helena Tanuri e Ruth Salviano, com a... Ah, tá. É sobre a Edmeia, Resgatada para Resgatar, a Ruth que escreveu, e a Helena endossa com alguns devocionários. Tá? Então você está ali naquela mesa. Você pode falar com Mariema, Mara é nossa diaconisa aqui, vai cuidar disso. Tá? A Ângela não pôde vir, já estamos com falta, sentindo falta. Nossa programação, amanhã às 9h30, só mulheres. Homem que vier aqui é só para servir, viu? Somente para servir. No domingo de manhã, às 9h30, nós teremos a junção das nossas 2 congregações, de uma só igreja, tá? Então, os irmãos que reúnem domingo de manhã, os irmãos que reúnem domingo à noite, as 2 congregações, nos juntaremos aqui. Nós temos 2 congregações de uma só igreja reunidas nesse lugar, para quem nos visita. A propósito, quem está aqui hoje à noite, muito bem-vindo. Eu fico meio sem graça de dizer boas-vindas, porque esse lugar é o lugar aberto para todos nós que somos do Senhor e que somos a igreja do Senhor. Mas, de qualquer maneira, bem-vindo a esse encontro, a esse seminário, e continuaremos amanhã à noite, às 19h30, tá bom? Domingo de manhã, às 9h30, e à noite, às 18h30, no domingo, ok? Vamos ficar de pé, eu queria convidar Sérgio aqui para orar encerrando. Se você está abençoado, feliz e quer honrar o Senhor com aplausos, essa é uma boa oportunidade. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e dar graças a Deus. Amém. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade, a tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, Senhor. Um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, e se revelou na pessoa de Jesus para nós. E veio morar em nós através do teu Espírito, Senhor. Então nós te damos graças por isso, Senhor. Obrigado pela palavra desta noite, obrigado pela vida da irmã Edmeia, obrigado pelos irmãos que estão aqui presentes. Eu quero pedir ao Senhor para aqueles que virão amanhã pela manhã, as mulheres que virão amanhã pela manhã, os irmãos que virão amanhã à noite, domingo de manhã e domingo à noite, que a graça do Senhor seja abundante nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha operar, que o Senhor venha trazer cura, Senhor. Que o Senhor venha trazer, Senhor Jesus, edificação para a tua igreja. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, meus irmãos.